Boa noite, amados irmãos. É com alegria que nós vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração. Quero convidar você aí na sua casa, juntamente comigo, nós louvarmos e adorarmos a Deus. Vamos ter nesse momento uma oração de adoração a Deus. Senhor amado, nós louvamos a Ti, porque o Senhor é digno e merecedor de receber toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Queremos, através desse culto de adoração, ó Deus, adorar ao Senhor, na beleza da Tua santidade. Queremos reconhecer quão grande é o Senhor. Pai, Tu és majestoso, Tu és supremo. Nós Te exaltamos pela grandeza que o Senhor tem. Nós, ó Deus, Te adoramos por tudo aquilo que o Senhor tem feito e tem representado sobre nós. Pai, nós queremos, nesse momento, nos achegar à Tua presença para adorar tão somente a Ti. Receba a nossa adoração e o nosso louvor em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, na sua casa, a abrir a palavra de Deus no Salmo 46. E o Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Uma das grandes verdades que a palavra de Deus revela a nós é a presença permanente de Deus em toda e qualquer circunstância. Nós estamos aqui para adorar esse Deus, e o Salmo 46, ele nos convida a nós confiarmos nesse Deus, que é o nosso refúgio, é o nosso porto seguro, é o lugar onde nós podemos encontrar abrigo, e que você, nesse tempo onde estamos passando de dificuldades, onde nós temos visto tantas coisas acontecerem, você possa colocar a sua confiança e a sua dependência em Deus. Também no Salmo 46, nós aprendemos que somos totalmente dependentes desse Deus. É Ele que pode agir na nossa vida, na nossa casa, é Ele que pode mudar toda e qualquer circunstância, é Ele que pode agir neste mundo, é Ele que pode agir no nosso país, é Ele também que pode cuidar da nossa cidade. É Ele que pode te abençoar onde você está na sua casa, atendendo todas as recomendações que têm sido dadas. Que Deus o abençoe grandemente e que esse ato de culto, de adoração ao Senhor, você possa também se empregar confiando nele. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Nós vamos continuar ainda nesse momento louvando a Deus. E eu quero convidar você a nós cantarmos duas canções. A primeira canção, ela diz: não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Lembre-se, é Ele que pode, Deus, cuidar de nós a cada momento, a cada instante. É Ele que pode agir nas nossas vidas. E o nosso desejo é que isso Ele faça dia após dia. Cuidado, qualquer que seja.
somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho. Eu tenho trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. Eu tenho trabalho é descansar em mim. Essa outra canção que nós iremos louvar ao Senhor é uma canção que nós cantamos com as crianças. Mas é uma verdade que, nesse momento que estamos passando, é oportuno a gente relembrar o que Deus é e o que Deus faz e o que Ele pode fazer nas nossas vidas. Confia no Senhor, qualquer que seja a sua dor. Confia, espera. Confia no Senhor, qualquer que seja a sua dor. Confia, espera só em Deus. Confia no Senhor, qualquer que seja sua dor. Confia, espera. Confia no Senhor, qualquer que seja sua dor. Confia, espera só em Deus. Que essa mensagem cantada aqui possa ajudar você a confiar em Deus, tão somente a sua vida. Vamos orar ao nosso Deus? Pai bendito, nós louvamos a Ti, porque o Senhor nos dá a oportunidade de buscarmos a Tua presença. Queremos nesse momento, ó Deus, confessar ao Senhor os nossos pecados, reconhecendo que somos pecadores e falhos, e que nós necessitamos do Teu agir em nós. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, e que o Senhor nos ajude todos os dias a reconhecer que somos totalmente dependentes do Senhor. Fica conosco, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a ler a palavra de Deus. A palavra que quero compartilhar com vocês hoje está no livro de Êxodo, no capítulo 17. Êxodo, no capítulo 17, do versículo 8 até o versículo 16. Êxodo, capítulo 17, versículo 8 até o versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, e Arão e subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele,
e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque, a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo que Ele fale aos nossos corações. Senhor amado, nós reconhecemos que nós precisamos do Senhor. Estamos vivendo um momento difícil no mundo e queremos tão somente nos achegar em Ti, mais uma vez, e dizer para o Senhor que nós precisamos da Tua intervenção, que o Senhor seja misericordioso para conosco, que a Sua graça, que a Sua bondade, que é tão infinita, ela mais uma vez venha sobre nós. Nós precisamos, ó Deus, que o Senhor nos guarde. Abençoa cada família da igreja que está nesse momento, ó Deus, participando conosco desse culto de louvor e adoração, e que a mensagem que eles vão ouvir, o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Conta-se que na Romênia, um homem sempre ele dizia ao seu filho: haja o que houver, eu sempre estarei ao seu lado. E essa frase ele repetia todas as vezes que ele queria ensinar algo ao seu filho: haja o que houver, eu sempre estarei ao seu lado. Conta-se que certo dia houve um terremoto muito forte naquele lugar, e por causa daquele terremoto muitas coisas foram destruídas, e por causa disso esse homem ele correu para a escola do seu filho, e quando ele chega naquela escola, ele só encontra naquele lugar um montão de ruínas. Todas as coisas estavam derrubadas. E os pais que chegaram também naquela escola, com o propósito de encontrar os seus filhos, encontrou aquele pai, e juntamente com ele chegaram os bombeiros, e eles começaram a ter os primeiros socorros naquele lugar. Mas a sua promessa ao seu filho renovava as suas forças e dava esperança para que ele não esquecesse, para que ele se lembrasse onde ele pudesse estar ali, debaixo daqueles escombros. E a história diz que ao afastarem uma enorme pedra, com a ajuda de um guindaste, ele gritou desesperadamente pelo seu filho, como os outros pais fizeram também. E a história diz que uma doce voz infantil lhe respondeu: pai, estamos aqui, todos da minha sala estamos aqui juntos. Eles haviam ficado presos em um vão entre dois pilares de concreto. A história diz que eles conseguiram, diante daquela situação tão difícil, libertar aquelas crianças que estavam presas por causa das pedras e das ruínas que aconteceram. Quando a televisão veio entrevistar aquelas crianças, o repórter perguntou a uma daquelas crianças o que eles mais temiam desde o terremoto, quando aconteceu, qual era o maior medo deles. E aquela criança rapidamente disse: nós tivemos medo sim, mas nós tínhamos uma certeza,
meu Pai irá me achar. Porque Ele sempre prometeu sempre estar ao meu lado, haja o que houver. E meu Pai, Ele não gosta de quebrar uma promessa. O texto de Êxodo que nós lemos conta-nos uma história interessante. E quando nós olhamos para o contexto dessa história, nós temos lições importantíssimas a compartilhar com a igreja a respeito do cuidado permanente de Deus em toda e qualquer circunstância. Quando olhamos para a história do nosso texto, nós lembramos que cada nação ela tem a sua bandeira, como também cada nação tem o seu hino nacional. E cada bandeira ela também é definida como sendo um símbolo visual representativo, onde mostra um estado soberano de um país, de um município, onde nós podemos não só através de um pedaço de pano simples perceber que através do conteúdo daquela bandeira representada, observar a história de um povo, como também podemos conhecer as suas convicções, as suas lutas e também as suas esperanças. No texto que lemos aqui, o contexto ele nos fala a respeito de uma batalha contra Amaleque, a nação de Israel. E o que é interessante nós observarmos que toda essa situação levou não só o povo de Israel a entender a matéria da fé, que era tão importante nesse momento e nesse contexto, mas nessa batalha contra Amaleque, diante da nação de Israel, também nós vemos uma bandeira invisível ser levantada na fé na região de Refidim. É algo que nós podemos aprender com isso, principalmente nesse momento que estamos passando. A palavra êxodo significa a saída. E aí nós lembramos que foi o tempo em que Deus, Ele tirou o seu povo da terra, da escravidão do Egito. E aí nós lembramos dessa história onde Deus colocou o seu povo a peregrinar no deserto, rumo à terra prometida. E nessa caminhada o povo estava sendo aperfeiçoado, preparado para ser uma nação que pudesse glorificar a Deus. Esse é o contexto que nós estamos conhecendo. E a história diz que ao chegar em Refidim, num determinado momento da peregrinação do povo de Israel em direção à terra prometida, eles ficaram sem água. E Moisés, nesse momento, é a mira dos murmuradores, a ponto de que muitos israelitas queriam apedrejá-lo. É assim que a história é contada. E mais uma vez, Deus interferiu na situação e fez brotar água da rocha, saindo assim a sede de todo o povo de Israel. Porém, a história mostra que no meio de todas essas coisas, um povo conhecido como Amalequitas, descendentes de Esaú, quiseram lutar contra o povo de Israel. E o contexto diz que diante de toda essa situação, Moisés chamou a Josué, que veio a se tornar líder do seu exército. E Josué passou toda a estratégia para ele. E para a surpresa de Josué e de todos os presentes, a estratégia era a seguinte: ele iria participar da peleja, enquanto os israelitas estivessem lutando, Moisés estaria em oração,
para que Deus pudesse conceder a vitória ao seu povo. Essa noite eu quero compartilhar com a igreja sobre esse tema. A presença poderosa de Deus nos faz confiar em seu socorro, quando Ele é nossa bandeira nas batalhas. Nós encontramos algumas lições aqui que são importantes para nós nesse momento que estamos passando. A primeira lição que eu aprendo, e eu quero compartilhar com você, meu irmão, minha irmã, é que o Senhor é o meu socorro na batalha. Guarde isso, lembre-se disso. O Senhor é o meu socorro na batalha. Se você olhar o versículo 8 ao versículo 10, você vai perceber essa verdade. O Senhor é o meu socorro na batalha. É isso que Deus quer nos ensinar em momentos como esses que estamos passando. É isso que Deus quer que nós estejamos lembrando. O meu desejo é que você que está me ouvindo, me assistindo, você possa estar atento a essa palavra de Deus. O Senhor é o nosso socorro na batalha, seja qual for as circunstâncias, seja diante das ameaças que nós temos enfrentado. Nós precisamos entender que o Senhor é o nosso socorro na batalha. Há algumas coisas importantes aqui no texto que eu quero que você compreenda. Observa que o versículo 8 nos mostra para nós que a palavra refidim, ela significa lugar de descanso, lugar de repouso, lugar de refrigério. E ao invés do povo de Israel experimentar de todas essas coisas, não era isso que eles estavam vivendo. Eles não podiam descansar em Deus e pedir a Ele água. Mas o povo nesse momento, ele quis murmurar contra Deus e contra o seu líder, chamado Moisés. Portanto, Refidim se tornou em Massá e Meribá, como diz o versículo 7 do capítulo 17 de Êxodo, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Olha que situação o povo estava passando. Um lugar que era para ser descanso, repouso, lugar de refrigério, estava se tornando um lugar de murmuração. Eles estavam murmurando contra Deus, tentando contra Deus. Eles se levantaram contra o seu líder. E aqui nós encontramos um campo de batalha. Nós temos um inimigo. Mas veja que diante dessa situação, nós precisamos lembrar também das lutas que nós enfrentamos, como essas que estamos passando no mundo e como temos enfrentado em nosso país, como também temos vivenciado em nossa cidade. Nós temos que entender e lembrar aquilo que a palavra de Deus diz. Veja que em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 27, diz assim: por isso não deis lugar ao diabo. E lá em Tiago capítulo 4, versículo 7, diz assim: sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo, ele descreve a respeito da luta diária do crente, e ele diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes.
Portanto, a palavra de Deus, ela nos convida para que nós tenhamos em mente que por mais que nós possamos ter inimigos, nós temos um Deus que pode cuidar de nós. Por mais que as situações ficam difíceis para nós, há um Deus que se importa com as nossas vidas. Há um Deus que se interessa pelas nossas causas. É Ele que pode nos guardar, nos proteger. É Ele que pode dar a nós a segurança que nós precisamos. E nós precisamos confiar nesse Deus. Nós precisamos entender que esse Deus, Ele é por nós. O que nós lembramos da história aqui é que o lugar de descanso, ele se tornou um lugar de murmuração e peleja. Por isso que a palavra de Deus, ela nos adverte, lá em Filipenses 2,14, que diz assim: fazei tudo sem murmurações nem contendas. E aí nós lembramos da história, além deles murmurar, eles queriam também tirar a vida de Moisés, eles queriam apedrejá-lo, eles reclamavam pela falta de água. E aí nós observamos quantas vezes também nós temos a mesma tendência de reclamar e sempre procurar um culpado. Quantas vezes diante do que tem acontecido nós queremos culpar alguém. Mas preste atenção numa coisa: assim como Deus conhecia a necessidade daquele povo, Deus também conhece a nossa necessidade. Deus sabe o que nós temos enfrentado, os riscos que corremos. Deus sabe tudo aquilo que nós precisamos. Mas ao invés do povo orar apenas pedindo água, colocando a sua dependência em Deus, a Bíblia diz que o povo partiu para a contenda. Então isso serve como alerta para que nós não venhamos a fazer as mesmas coisas. Mas veja o que diz o verso 3: tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e a nossos filhos e aos nossos rebanhos? E aí nós observamos que eles precisavam trazer à memória a vida no Egito, o que tinham que comer e o que beber. Porém se esqueceram que apesar deles terem todas essas coisas no Egito, eles não eram livres, mas eles eram escravos, e Deus tinha libertado eles da escravidão. E agora que eles estavam livres, eles precisavam andar na dependência de Deus. Então o que a gente observa? Deus os chama a eles a reconhecerem que eles precisavam de Deus em toda e qualquer circunstância. Veja o que diz o verso 9 e o versículo 10. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando nós olhamos para esse texto, nós observamos algo interessante. Josué, ele confiou em Deus para assumir a responsabilidade de liderar aqueles peregrinos que estavam no deserto, numa batalha contra os amalequitas. Eles haviam saído do Egito, eles não tinham experiência de guerra, era uma grande responsabilidade. Eles deveriam pelejar totalmente na dependência de Deus. Josué sabia que aqueles peregrinos, eles não tinham preparo, e que somente Deus poderia ajudá-los, não só naquela batalha, não só naquele momento, mas o que iria impulsionar a caminhada deles era a oração, a dependência de Deus e o colocar Deus à frente deles.
E aí nós observamos uma coisa: toda essa estratégia também mostrava que Moisés estaria o tempo todo em oração pelo povo de Deus. Deus escolheu o seu povo, amados, antes da fundação do mundo, e é Ele mesmo que vai proteger, e é esse mesmo Deus que durante toda a história Ele vem preservando o seu povo nas batalhas. E é isso que nós precisamos entender e crer e confiar nesse momento que nós estamos passando. É esse Deus que se levanta mais uma vez para dizer que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Em Refidim, eles não tinham homens capacitados para lutar com um exército experiente, mas havia uma coisa importante: eles lutaram em fé, confiando no Deus Todo-Poderoso. É assim que eles estavam caminhando. Por isso que essa primeira lição, ela nos ensina que o Senhor é o meu socorro na batalha. Eu não sei qual é o seu medo, quais são as lutas que você tem passado em casa diante de todas as informações que você tem ouvido. Mas lembre-se disso: o Senhor é o nosso socorro na batalha. Assim como Ele fez lá no passado, Ele continua fazendo hoje. É Ele que continua cuidando da sua igreja. Assim como os amalequitas, os outros povos da região já tinham conhecimento de que Deus estava fazendo com que aquele povo liberto do Egito, liberto do mar, Deus havia feito um caminho para salvá-lo, e os povos daquela região, eles não estavam ali temerosos. E a história diz que Amaleque aproveita a fragilidade de um povo que era escravo do Egito, estava em peregrinação no deserto com as suas famílias, e ele resolve destruí-los. Mas o que eles não esperavam é que o Senhor dos Exércitos iria ser o socorro daqueles peregrinos. Foi assim que aconteceu. E Deus usa um povo aparentemente frágil, a fim de que ninguém venha se vangloriar em sua presença. Portanto, lá em Isaías, no capítulo 43, verso 1, Deus ele diz: Deus é por nós, por isso não precisamos temer. Não temas, mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quero que você lembre que é Deus que age por nós. Por mais ameaças que nós estamos tendo, por mais informações que chegam para nós, quero que você lembre disso. Deus, Ele é por nós. E assim como Ele foi com Josué, com Moisés e com o seu povo, Deus também estará conosco. Mas veja o versículo 10. O versículo 10 mostra que cada um ocupou o seu posto para a batalha contra Amaleque. E aqueles que eram homens obedientes a Deus, que queria salvar as suas famílias do inimigo aproveitador, Moisés organizou todas as coisas, e Moisés foi orar. Nesse momento que nós temos tido várias recomendações, eu conclamo você também a nós fazermos a nossa parte e confiar a ação no agir e na presença poderosa de Deus na batalha. Deus pode sim nos dar a vitória, mas é necessário que as recomendações sejam cumpridas. É necessário que
os cuidados sejam feitos, e que se nós fizermos assim, com certeza, nós estaremos também cooperando para o nosso bem-estar. Preste atenção numa coisa: a presença do Senhor, ela nos garante descanso. Quem pode dar a nós o refrigério é Deus. Quem pode cuidar de nós é o Senhor. Por isso, lembra do Salmo 23: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É Ele que me faz repousar em pastos verdejantes. É Ele que me leva para a água de descanso. É Ele que pode fazer com que nós possamos experimentar do refrigério. Guarde isso na sua vida. Preste atenção no cuidado de Deus por nós. O que nós precisamos entender é que Emanuel é o Deus que está conosco. O Salmo 121, verso 2 diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Romanos capítulo 8, versículo 31 diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos capítulo 8, versículo 31: mesmo em nossa infidelidade, Ele permanece fiel e nos protege. Não nos ausenta das batalhas, mas nos ajuda a pelejar. É isso que Ele nos mostra. Isaías capítulo 43, versículo 13, nos mostra o cuidado permanente de Deus sobre as nossas vidas. Então, a primeira lição que eu quero que você guarde no seu coração, na sua casa: Deus é o meu socorro na batalha. Mas há uma outra lição que eu aprendo aqui, a segunda: Deus, Ele ouve a minha oração na batalha. Versículo 11, 12 e 13. Deus, Ele ouve a minha oração na batalha. Nesses dias todos nós estamos conclamando a igreja para que nós realizemos o culto doméstico, para que nós também louvemos a Deus e busquemos o Senhor em família. Então lembre-se disso: Deus, Ele ouve a minha oração na batalha. E aí, quando nós olhamos para o texto, quando Moisés, diz o versículo 11, levantava as mãos, diz as mãos, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Sabe o que a gente aprende aqui? Moisés não estava simplesmente levantando as mãos, mas ele estava em constante oração. E é isso que nós também devemos fazer. A vitória não era garantida simplesmente pela mão levantada, mas a vitória que Deus estava dando é pelo ato de dependência de Deus em constante oração. Esse é o grande desafio que nós temos. E é isso que nós precisamos entender nessa batalha: depender de Deus. Por isso que a palavra de Deus, ela nos adverte, lá em 1 Tessalonicenses 5,17, orar sem cessar. Eu convido você a continuar orando, aclamando pelo mundo, a nós continuarmos clamando pela nossa cidade, pelo nosso Brasil. Se nossas batalhas, elas são constantes, também devem ser as nossas orações. Devemos ser homens e mulheres de orações. Devemos clamar a Deus. Precisamos continuar nessa busca pelo Senhor, em favor, pelo mundo, em favor do nosso Brasil, em favor da nossa cidade. Reúna a sua família, clame a Deus, para que Deus possa agir, derramando a sua misericórdia. A Bíblia diz que o ato de levantar as mãos durante a oração demonstra a dependência e confiança de um filho em um pai que está no céu, que pode vir em socorro de seu filho que está em perigo. Deus sabe das lutas e dos perigos que enfrentamos nesse mundo. O Salmo 63, verso 4 diz assim:
assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver, e em teu nome levanto as mãos. O Salmo 143, verso 6 diz: a ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta. O Salmo 88, versículo 9 diz: os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia, venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. O Salmo 24, verso 13 e 4 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não emprega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Ele levanta as mãos e clama por socorro a Deus, assim como Moisés fez, assim como o povo fez. Nós devemos fazer nesse momento difícil. Queridos, orar é colocar a nossa confiança em quem é digno de confiança, que é o nosso Deus. Portanto, o Salmo 20, versículo 7, diz assim: uns confiam em carro, outros em cavalo, nós porém nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Guarde esse texto. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, a oração também, ela é uma arma de guerra, e diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Tiago 5,16 diz assim: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Sabe o que a gente aprende com a história aqui da palavra de Deus em Êxodo? Da mesma forma que a bandeira de Moisés era espiritual e estava sendo levantada espiritualmente, a nossa bandeira, o nosso inimigo e nossa armadura como soldados do exército de Deus também são espirituais. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 18, Paulo fala sobre nós nos revestirmos da armadura de Deus. E nós precisamos, nesse tempo de dificuldades, de aflição, de preocupações, clamarmos a Deus por proteção e segurança. Nós precisamos, como família, nós precisamos, como igreja, aí na sua casa mesmo, clamar a Deus, colocar diante do Senhor as nossas batalhas, as nossas lutas. Devemos, como família, como igreja, nesses dias, clamarmos para que Deus possa agir poderosamente, nos guardando. A palavra do pastor nesses dias é: reúne a sua família, vamos juntos clamar pelo mundo, pelo nosso Brasil, pela nossa cidade. O versículo 12 do nosso texto nos diz que algo interessante: ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro, assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. É interessante nós observarmos o versículo 12 e notar que Moisés, ele morreu com 120 anos. Lá em Deuteronômio, no capítulo 34, versículo 7. Mas o texto que lemos aqui de Êxodo 17, versículo 12, fala que do início da caminhada do povo de Israel até a terra prometida, Israel, ele peregrinou no deserto 40 anos. Lembra-se disso? Moisés tinha cerca de 80 anos na batalha contra Amaleque, e ali ele já era um homem idoso. E Arão e Hur perceberam não só a fragilidade de Moisés, e eles fizeram de tudo para ajudar Moisés naquele momento. Eles intercederam juntamente com Moisés. Eles também perceberam que as suas mãos levantadas
era garantia de vitória ao povo. Eles perceberam e por isso pegaram uma pedra para ele se assentar. E eles seguraram as suas mãos, cada um de um lado, até o final da batalha. Isso também é importante para nós. Nesses momentos que estamos passando de dificuldades, de preocupações, na sua casa, seja um Arão, seja um U na vida de alguém. Esse momento que Deus está nos dando para a família estar mais perto do outro, esse momento onde o marido e mulher vão estar mais juntos, nesse momento onde os filhos também vão estar mais juntos, irmão com irmão, é uma oportunidade que nós temos como família, de nós fortalecermos os nossos laços familiares, e nós procurarmos amarmos muito mais um ao outro, de nós cuidarmos da nossa casa, cuidarmos do nosso casamento, assim como Arão e Hur procuraram cuidar de Moisés. Que você na sua casa, você tenha essa mesma preocupação. Veja o versículo 13, e é interessante que o verso 13 diz: e Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Olhando para essa história, nós aprendemos uma coisa: para vencer, precisamos da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós temos de ser habilidosos e termos de ter em prática para usar. Nesses dias que estamos em casa, procure também ter o cuidado com a sua vida devocional, de você ler a palavra. Procure também ajudar em casa nas tarefas que possam ser feitas, para que não pese para somente alguns, mas que todos possam em casa ter essa mesma disposição de cooperar. Aproveite nesses dias, ore pelo seu esposo, ore pela sua esposa, ore pelos seus filhos. Filhos, orem pelos seus pais, abençoe a vida deles, para que a bênção do Senhor esteja sobre eles também. Sabe uma coisa que a gente aprende aqui, e fica muito claro em toda a batalha, é que Deus foi quem deu a vitória àquele povo. Diante da batalha que eles estavam enfrentando, quem deu a vitória para eles foi Deus. E Deus também pode fazer isso conosco. Ele pode nos dar a vitória. Terceira e última lição, versículo 14, 15 e 16. A terceira lição é a seguinte: Deus é a minha bandeira na batalha. A terceira lição é: Deus é a minha bandeira na batalha. Versículo 14: então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro e repete a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. A palavra de Deus, ela quer nos ensinar algo importante. Veja que o versículo 14, Deus ordena a Moisés, e a ordenação de Moisés é para que escrevesse isso para a memória no livro e ele pudesse repetir a Josué. Os que vieram antes de nós repetiram o que aprenderam para nós. Sabe o que a gente aprende aqui? É importante lembrar do que passou. É importante trazer à memória as batalhas passadas e aprender com cada uma delas. Com certeza nós já enfrentamos inúmeras situações. Com certeza o mundo também já passou por inúmeras batalhas. Talvez você possa lembrar de algumas experiências difíceis que você já passou. E hoje você pode olhar para trás e ver o quanto isso foi importante, o quanto você aprendeu. E nós estamos também diante de um grande desafio. É olharmos para esse momento
e entendemos que a batalha que temos enfrentado, se Deus quiser, ela há de passar, e nós tirarmos grandes lições diante desse quadro. E é isso que nós observamos aqui no versículo 14, e é isso que Deus quer nos ensinar. Uma geração precisa preparar uma nova geração. Moisés, ele precisava ensinar Josué, e nós podemos aproveitar esse momento e buscar em Deus todo esse aprendizado. Veja o verso 15: e Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. Sabe o que é importante nós observarmos do verso 15? Nós vemos que é um altar ao Senhor chamado Jeová Nissi, que significa: o Senhor é a minha bandeira. Você não gostaria hoje de também, diante da batalha que estamos passando, enfrentando, também você fazer essa mesma declaração? Deus é a minha bandeira na batalha. Moisés confiou nisso, Arão e Hur confiaram nisso, e nós também podemos confiar diante dos desafios que temos pela frente. É isso que eu quero que você compreenda, que Deus pode sim nos dar a vitória nesse momento tão difícil. Quero que você compreenda uma coisa: Deus é a minha bandeira na batalha, e é isso que nós precisamos ter em mente todas as vezes onde o medo chegar, onde a insegurança ela vier sobre nós, onde vier o conflito, onde as notícias ruins nós tomamos conhecimento e não ficarmos assustados. Deus é o meu socorro, e é Ele que pode agir nessa batalha. Meu desejo é que nessas horas que temos ainda pela frente, nós possamos entender que Deus é que pode nos proteger, que seu início de semana, as suas dificuldades, todas as coisas que ainda vamos ver pela frente, você possa ter em mente que nós precisamos entender que Deus está conosco. Eu quero concluir dizendo uma coisa: estamos em constante batalha, não esqueça disso. Não estou dizendo nenhuma novidade, mas nós precisamos depender de Deus em todas as situações, porque é dele que vem a nossa vitória. Em todo o tempo, os servos de Deus, eles estavam confiando em Deus, na certeza de que Ele é quem seria glorificado. Por isso, eu convido você também a descansar em Deus e experimentar de Deus o seu ajuda. Na ilustração que eu trouxe no início, contava a história que aconteceu onde houve um terremoto na Romênia, e aquele pai que dizia para o seu filho, para que ele não esquecesse jamais de que o pai jamais o abandonaria. E eu quero fazer com que você lembre disso. O nosso Deus é o Deus que não nos abandona, seja qual for as circunstâncias que nós estamos passando. Confie em Deus, entregue a sua vida a Ele. Somente Ele pode nos dar a vitória, como Ele deu a vitória ao povo de Israel, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque a Tua palavra, ela vem nos instruir em momentos como esse, a nós permanecermos confiantes em Ti. Muito obrigado, porque o Senhor pode nos guardar e nos proteger. Ó Deus, nós colocamos o mundo mais uma vez em Tuas mãos, colocamos o nosso Brasil e intercedemos, ó Deus, pela nossa cidade, e pedimos, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós e o Senhor nos guarde, em nome de Jesus de Nazaré. Amém.
Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que você pode entregar o seu dízimo e você pode fazer isso na transferência bancária. A igreja tem alguns compromissos e por isso eu conto com a sua cooperação e também com a sua fidelidade na entrega do seu dízimo e na sua oferta. Em nome de Jesus. Amém.